Olá, queridos, saúde, paz e prosperidade. Esse é o nosso devocional número 7 para 21 dias de jejum e oração para nos aprofundarmos na missão da igreja. E nós estamos nessa semana aqui, o último dia desta primeira parte, nesse primeiro terço dos 21 dias. Estamos falando sobre a missão da igreja. Eu quero encerrar esse assunto, fechar esse assunto com o texto da carta de Pedro. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 10, diz assim: sirvam uns aos outros conforme o dom que recebeu, como encarregado de administrar bem a multiforme graça de Deus. Vou ler mais uma vez. Sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. Então nós recebemos o conselho de Pedro, que dá um conselho à igreja, para devemos servir uns aos outros. E aí entramos numa questão, ontem falamos sobre servir em amor, e eu falava sobre que todos nós temos algo com que podemos servir aos outros. Aqui Pedro, ele diz assim, sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. O que isso nos dá a entender? Pedro está aqui escrevendo o que Paulo também escreve nas suas cartas, na carta de 1 Coríntios, a carta de Romanos, a carta aos Efésios. Ele fala sobre os dons e sobre o serviço. Aqui Pedro, que é o apóstolo, líder da igreja, ele está falando ao povo de Deus, dizendo que cada um recebeu um dom. Cada um recebeu um dom. E o que ele diz? Sirva conforme o dom que você recebeu. O que isso quer dizer para nós? Quer dizer que todos nós temos algo de bom para servir o nosso próximo, que ajuda a cuidar dele, que ajuda a abençoar a vida dessa pessoa, para fazer essa pessoa ficar mais forte, mais abençoada. Lembre-se, nós falamos sobre de cuidar, que é o primeiro passo. Já falamos aqui que o cuidar nunca termina, mas ele é muito mais intenso quando a pessoa chega. Precisamos entender isso. Outro dia eu falava num culto, no nosso RCE da igreja, que tem gente que ele acha que ele tem que ter o mesmo cuidado que tinha com ele quando ele chegou à igreja. Um recém-convertido, um recém-nascido espiritualmente, ele tem um cuidado diferente. Por quê? Porque ele não sabe nada, ele está começando os primeiros passos, a atenção é muito maior. É como um recém-nascido numa casa, a atenção toda é focada nele, porque ele é dependente para tudo, ele não é capaz de fazer nada sozinho. Então, a sua ação é chorar. Então, se suja a fralda, chora, se sente frio, chora, se sente dor, chora, se está com fome, chora, se quer atenção, chora. Tudo isso faz parte de um recém-nascido, então ele precisa de atenção. Mas ele vai começando a crescer, o seu alimento vai se tornando um pouquinho mais, vamos dizer, como diz o Paulo, um alimento um pouquinho mais sólido, e assim a coisa vai caminhando. E essa criança agora, que era um recém-nascido, vai crescendo, ele aprende a andar, ele aprende a falar, ele aprende a usar as mãos, enfim, ele vai ganhando uma certa autonomia, mas ainda depende de outros. Assim também uma pessoa que é cuidada na igreja, ela vai crescendo espiritualmente com a ajuda dos irmãos, os irmãos cuidando com os dons que tem, conforme Pedro está falando. Só que chega uma fase em que a gente já cresceu. Então eu não preciso que alguém fique o tempo todo colocando uma comidinha na minha boca, me trazendo um leitinho. Eu sei fazer um leite, se eu quiser tomar um leite, eu vou lá e faço. Eu não preciso que alguém me ajude a cuidar das minhas necessidades. Eu sei ir ao banheiro sozinho, eu sei me limpar, eu sei a hora que eu devo ir ao banheiro, eu sei que eu tenho que me hidratar, que eu tenho que me alimentar. Eu não preciso ficar chorando mais. Então, quanto mais eu vou ficando na presença de Deus, logicamente recebendo os cuidados proporcionais, eu vou amadurecendo e vou tendo agora sim habilidades, dons para cuidar de outras pessoas. Mas tem gente que está há muito tempo na igreja
e ele ainda quer o mesmo tratamento como se ele fosse um recém-convertido. A atenção toda de um recém-convertido. Irmãos, temos que amadurecer, abrir a mente, para com isso, né? A gente fala que isso é meninice. Por quê? Porque a pessoa fala, mas a igreja não é mais a mesma. O pastor não me dá atenção, os irmãos. Queridos, a gente tem que receber atenção, cuidado, sim, mas é proporcional à sua necessidade. O quanto mais você cresce, o quanto mais você recebe, mais apto você está de caminhar com maior independência, não sozinho, mas com uma certa independência, e também você tem a responsabilidade de ajudar outros na sua caminhada. O mundo não gira em torno de você. Jesus não morreu na cruz só por você. Nós não estamos na igreja só por sua causa. Estamos por sua causa também, mas nem tudo diz respeito a você. Outro dia também ouvi uma palavra de um pastor que um membro o confrontou e disse assim, olha, você é um pastor de tempo integral, então você tem que me dar toda a atenção. Aí o pastor falou para ele assim, sim, eu sou de tempo integral, trabalho para a igreja, mas não trabalho só para você. Eu trabalho para toda a igreja, então eu tenho que dividir minha atenção com outras pessoas. Não é só para você. Então entenda isso, a igreja é um corpo. Existem lideranças que têm um tempo a mais para ajudar a cuidar com maiores responsabilidades. Mas quem não trabalha diretamente ligado na igreja, mas serve com os seus dons, com amor, com carinho. Ninguém está pedindo para você fazer algo que você não sabe, ou que você não pode, ou dar algo que você não tem. Aqui Pedro está dizendo, sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Cada um recebeu um dom. Entenda o seu dom, descubra o seu dom, corra atrás de saber e sirva com o seu dom as outras pessoas. E as outras pessoas vão servi-lo também com o dom que receberam. É assim que funciona a igreja. Cada um com o seu dom, servindo uns aos outros. A gente é como se fosse aquele grande evento em que já fazer um grande jantar, uma festa. Fala, gente, vamos fazer uma coisa colaborativa aqui? Cada um traz. O que você sabe fazer bem? Eu sei fazer um frango, eu sei fazer uma torta, eu sei fazer um pernil, eu sei fazer isso. Meu prato lá em casa que todo mundo ama é um arroz de forno, sei lá, alguma coisa assim. A outra fala, eu sei fazer uma sobremesa, sei fazer um bolo, eu faço uma coisa. Então, todo mundo traz algo, ali repartem aquilo, todo mundo se alimenta com excelência, porque cada um sabe fazer uma coisa muito bem. E formamos um jantar lindo e bonito, todo mundo se alimenta, todo mundo colaborou, todo mundo recebeu, enfim, e foi ótimo. É só um exemplo para você entender. Então é assim que devemos ser na obra de Deus, todo mundo colaborando, contribuindo, ajudando, abençoando uns aos outros, cuidando uns dos outros, né? Proporcional ao tempo que temos, o cuidado, a maturidade que Deus nos deu. Com sabedoria vamos crescer e seremos cada vez mais abençoados. Pai, em nome de Jesus, nos colocamos em Tua presença neste momento. Senhor, estamos aprendendo esta semana sobre o cuidado, que conforme a palavra que recebemos hoje, Senhor, a palavra do apóstolo Pedro, ele diz que cada um de nós recebeu um dom, que devemos servir conforme o dom que temos. Pai, nos dê graça, amor, sabedoria para entendermos, para desenvolvermos esses dons e principalmente para servirmos aos nossos irmãos com dons que recebemos. Porque sabemos, conforme Mateus 25, Jesus disse que um dia todos irão prestar contas dos talentos que receberam. Pai, tenha compaixão de nós, que possamos servir em amor, em fidelidade e que todos fiquem bem cuidados. Nós lhe pedimos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe vocês. Agora passamos para a segunda semana e vamos avançar um pouco mais no nosso assunto. Vamos avançar agora do cuidar para o discipular. Deus abençoe vocês até amanhã, se Deus quiser.